Neste quarto e último bloco, entidades representativas da sociedade, convidadas pelo Popular e CBN, farão perguntas com temas relacionados às preocupações do eleitorado e aos problemas da cidade. As perguntas serão sorteadas agora e as respostas devem ter, no máximo, 1 minuto e meio. Vamos seguir a ordem dos púlpitos. Por isso, começamos com a candidata Adriana Corsi. Vamos ver qual é a pergunta para a candidata. É da PUC, tema cultura. Pergunta de Volmir Amado, reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Em sua opinião, como a cultura pode contribuir com a superação da segregação social imposta aos nossos jovens que vivem às margens da sociedade desenvolvida, tão carentes de perspectivas de futuro? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o magnífico reitor Volmir Amado, colega da minha mãe e do meu pai na PUC, mandar um grande abraço. Gostaria de dizer que eu acredito, e falo isso principalmente como delegada de proteção à criança e adolescente, que convivi com os mais trágicos acontecimentos com a nossa juventude em Goiânia, que acredito que a cultura não é só um caminho para que a criança e o jovem, as pessoas em geral, estejam longe da criminalidade e das drogas, mas é um direito, sobretudo, das crianças e adolescentes. Nós temos que democratizar a cultura, levar para todos os bairros. Vou realizar eventos que valorizem a iniciativa cultural como a virada cultural em Goiânia. Quero que os nossos parques com iluminação e segurança sejam palco de eventos de ocupação cultural da nossa juventude, orquestra sinfônica, capoeira, teatro, todos os finais de semana, e fazer com que nós tenhamos uma cidade onde a cultura é valorizada, tenha recurso e respeito da administração municipal. Uma correção, é 1 minuto o tempo dos candidatos, eu cometi um equívoco, falei 1 minuto e meio. Vamos então para a próxima pergunta, é o delegado Valdir quem vai responder. 1 minuto e 30, nas regras está 1 e 30. 1 minuto e 30, então falta 30 segundos. Boa tarde. 1 minuto, 1 minuto. Nas regras está 1 e 30. É. 1 minuto e meio. Mas o TP ficou marcado 1 minuto. Então, vale a regra. 1 minuto e 30, eu tenho mais 30 segundos. Então vamos seguir, na regra a senhora tem mais 30 segundos, então. Ok, eu gostaria então de continuar dizendo que para mim a cultura e o esporte são os grandes caminhos para que a nossa juventude esteja longe das drogas e do crime, além de ser um direito. Nós vamos retomar o cidadão do amanhã para cultura, esporte e possibilidade de emprego para a nossa juventude, de formação e capacitação para os adolescentes e as escolinhas esportivas em cada bairro de Goiânia para que as nossas crianças tenham a oportunidade de uma vida digna e longe das drogas. Completado 1 minuto e meio da candidata Adriana Corsi, vamos agora para a pergunta para o delegado Valdir. Tema mobilidade e trânsito. Quem pergunta é o UEG. Camila Dantas, membro do grupo Valorizando a Vida da Universidade Estadual de Goiás. O candidato acredita que cidades do porte de Goiânia precisam priorizar o transporte coletivo e deslocamentos não motorizados, como a pé e bicicleta? Se sim, como disciplinar o uso do automóvel? 1 minuto e meio, candidato. Está errado agora. Lá está 1 minuto só. Mas a gente vai dar o tempo necessário. Pode responder que a gente, apesar do cronômetro estar marcando 1 minuto, a gente vai dar mais os 30 segundos necessários. Obrigado, Camila, da UEG, pela pergunta. Em relação à mobilidade urbana, eu penso que nós temos que priorizar já o pedestre, além do pedestre, as ciclorotas, os ciclistas, mas a gente também não pode abandonar aquelas pessoas que ao longo do tempo adquiriram automóveis, motocicletas. Penso também que a gente tem que privilegiar o transporte coletivo e vejo que os BRTs é uma ferramenta extremamente útil. Já em relação ao veículo e a motocicleta, uma das nossas pretensões em Goiânia é implantar as motovias. Hoje, Goiânia é a cidade que tem a maior proporção de motocicletas do país, a maior quantidade de acidentes, de pessoas feridas. Você visitar o CRER, se você for nas unidades de emergência, você vê que tem muitas pessoas feridas. E nós que estamos trazendo uma alternativa. Essa alternativa que nós estamos trazendo são as motovias, do lado direito da pista, nas principais avenidas. Eu vejo que uma solução da mobilidade utilizada já em grandes
cidades do mundo todo, são avenidas rápidas, sentidos opostos. Vejo que em Goiânia a gente tem muitas barreiras a superar, muitas pontes para serem cortadas, para que a gente possa fazer o sentido contrário das vias. Penso que essa seja, você tem que pensar em todos, nos ciclistas, nos pedestres, nos condutores de veículos, nos passageiros de ônibus. Eu penso que esse é o caminho para Goiânia. Agora quem pergunta, a pergunta é, aliás, para o candidato Francisco Júnior, que responde à próxima pergunta. Tema planejamento urbano. Como conciliar a necessidade de crescimento econômico com a preservação do meio ambiente? A pergunta é de Arnaldo Mascarenhas, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Arnaldo, o desenvolvimento sustentável, ele é fundamental. Se nós seguirmos as regras, o plano diretor, quando foi elaborado, deixou isso muito claro, só que ele precisa ser regulamentado. Mas na medida que nós obedecemos os critérios, obedecemos aquilo que já está estabelecido, nós vamos conseguir isso de forma muito interessante. Para se fazer isso, nós temos que respeitar aquilo que é básico. De forma muito especial, a questão da água, as nascentes, a reinfiltração da água é fundamental. Então, os nossos projetos têm que contemplar os telhados verdes, têm que contemplar as caixas de infiltração. Nós precisamos promover em Goiânia um projeto de drenagem da cidade. Esse projeto já foi feito, já foi implantado, já chegou o recurso, já devolveu o recurso e ainda não foi feito. Nós temos que ter um cuidado muito especial com o caminho dos ventos em Goiânia para refrescar a cidade, com a arborização, de forma muito especial também com a verticalização responsável também, obedecendo aquilo que está estabelecido, para que nós não tenhamos o aquecimento da cidade e a poluição ainda maior com relação ao acúmulo de pessoas. Mas tudo isso está previsto. Hoje nós temos ferramentas interessantes, a nossa legislação já contempla. Agora, é preciso tirar do papel. É preciso respeitar aquilo que está programado, respeitar aquilo que está planejado na cidade de Goiânia. O desenvolvimento sustentável é prioridade nossa. Ações de planejamento são prioridade. Eu, particularmente, escrevi uma monografia de mestrado sobre isso na cidade de Goiânia. A próxima pergunta agora é para o candidato Iris Rezende, da UEG, tema mobilidade e trânsito. Como o candidato vê a ideia de que uma cidade mais compacta, com bairros dotados de alta densidade de serviços e espaços de recreação, gera menos trânsito? Como trabalhar para o crescimento inteligente da cidade? Pergunta de Camila Dantas, membro do grupo Valorizando a Vida da Universidade Estadual de Goiás. Camila, eu diria que Goiânia vem surpreendendo a todas as gerações. O fundador Pedro do Vico planejou Goiânia para 50 mil habitantes em 50 anos. 31 anos depois eu assumi a prefeitura, Goiânia já estava com 200 mil. Encaminhamos à Câmara o segundo plano diretor, feito pelos melhores técnicos deste país. Bem, agora na prefeitura 2006, encaminhei o terceiro plano diretor de Goiânia, de forma que é uma cidade que vai superando as expectativas e os administradores têm que estar atentos para os seus problemas. Nós começamos a execução aí de projetos, eu dizia, levar a Goiás pelo norte afora de Goiânia, a leste-oeste, Avenida Noroeste, para melhorar o trânsito. É a cidade que tem o maior índice de veículos por habitantes. Mas eu não tenho dúvida, com a ação, com a participação até das universidades, da nossa querida Universidade de Goiás, nós vamos elaborar e realizar projetos que deem condições melhores de vida à população nessa área que realmente é uma área complexa, preocupante, mas que tem solução. Eu sou otimista com relação a Goiânia. Pergunta agora para o candidato Vanderlan Cardoso. OAB Goiás, tema segurança pública. Pergunta é de Lúcio Flávio de Paiva, presidente da OAB Goiás. Embora a segurança pública seja uma atribuição constitucional do Estado, o que um prefeito pode fazer em prol da redução da criminalidade? Bem, Lúcio, obrigado pela pergunta, Lúcio. O prefeito pode fazer o dever de casa, fazer a segurança primária. E o que é a segurança primária? Investir mais vaga nas creches, investir nos polos de desenvolvimento, por exemplo, levando a oportunidade para as pessoas terem emprego e renda, até mesmo
ter seu próprio negócio, investir no esporte através das escolinhas de iniciação esportiva, investir na cultura através das células culturais, investir no servidor público através da nossa Guarda Civil Metropolitana, capacitando e dando melhor treinamento para ela e condições de trabalho. Investir na SMT para dar mais condições para esses homens e mulheres desenvolver seu trabalho. Também na AMA, que tem poder de polícia. Mas, acima de tudo, investir na saúde, investir na educação. E o prefeito ele tem que liderar as parcerias. Não vou ser omisso. Eu administrei uma cidade que era apelidada de Senador Faz Medo, uma das mais violentas do Brasil. E eu fui liderar, fui buscar parcerias com a Polícia Militar, Polícia Civil, Judiciário, fortalecimento dos conselhos de segurança, até dos conselhos tutelares e a sociedade civil organizada. Aí sim, com essa união de todos, só de homens e mulheres juntando Guarda Civil, Metropolitana, nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, nós vamos ter mais de 4 mil homens e mulheres em prol da nossa segurança do nosso município. Vamos agora para a última rodada de perguntas das entidades representativas da sociedade goianiense. Responde primeiro a candidata Adriana Corsi. Tema gestão pública. Pergunta do CODESE. Foi assinado por todos os candidatos um documento público em recente reunião com o CODESE, onde constam alguns compromissos para a sua gestão na prefeitura. Poderia citar quais seriam os itens mais relevantes? Primeiro, eu gostaria de dizer que estive realmente com o CODESE, assinei o documento e entendo que é uma importante contribuição dos setores empresariais para a administração da cidade de Goiânia e nós faremos uma grande parceria e eu, como prefeita, vou liderar esses setores da sociedade para termos uma cidade mais segura e mais próspera. O setor público, a organização da nossa administração, primeiro passa pela valorização e capacitação dos nossos servidores com salários dignos e diálogo com a prefeita. Nós precisamos investir na tecnologia, desburocratizar a administração e fazer com que ela possa realmente atender às demandas da sociedade. Não só permitir que as coisas aconteçam na cidade, mas lidere, seja parceira, esteja junto, por exemplo, da geração de emprego e renda e das demais iniciativas na área de economia, de cultura e de esporte. Eu tenho certeza que uma prefeita que tem capacidade de agregar e de ouvir a sociedade poderá trabalhar junto, inclusive com o CODESE, que eu assinei com muito orgulho. E são várias as contribuições, em especial a questão da tecnologia e da capacitação. O CODESE apresenta uma proposta de melhorar a desburocratização na prefeitura através da parceria com o setor privado. Eu acredito que é uma importante medida para que nós possamos coibir quaisquer situações de corrupção na administração municipal e que nós possamos atender de forma muito mais célere, muito mais eficiente toda a população, em especial o pequeno e também o médio e grande empresário que quer investir e prosperar na nossa cidade. A pergunta agora é para o candidato delegado Valdir. Conselho de Saúde, tema saúde. Quem pergunta é a irmã Joana Mendes, presidente do Conselho Municipal de Saúde. O candidato tem planos de indicar técnicos para cargos hoje tratados como moeda de troca da política, como conselheiros e gestores de unidades de saúde e distritos sanitários? Como nós temos uma gestão independente, irmã Joana, nós não fizemos alianças com vários partidos, nós não vendemos a nossa candidatura, não somos das velhas práticas políticas, das velhas raposas que há mais de 20 anos dominam Goiânia e Goiás. Nós vamos ter a independência. Nós já temos um projeto e nós conversamos com a Associação Médica, com o Sindicato dos Médicos de Goiás, e nós temos, e até com a academia, e nós temos um projeto fantástico na área da educação, da eleição do diretor. Da mesma forma, nós vamos fazer também na educação. Em nossa gestão serão priorizados técnicos. O nosso secretário de saúde não será leiloado para os partidos da coligação. Não, será escolhido pelos servidores da saúde, para os profissionais que hoje trabalham nessa área, médicos, enfermeiros e o pessoal de base. Então, nossa pretensão é escolher, não apenas na saúde, irmã
Joana, mas também em todas as demais áreas, educação, na segurança, os melhores gestores, os técnicos. Dentro do quadro da prefeitura, nós temos servidores extremamente qualificados. Vamos priorizar o concurso público. Vamos acabar com os cargos comissionados, zerar os cargos comissionados. Seremos, como o delegado Valdir a doutora Rose, nossa vice, técnicos. Isso será o diferencial e combate à corrupção. Quem pergunta agora é o candidato Francisco Júnior. Aliás, a pergunta será levada ao candidato Francisco Júnior. É da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Tema emprego. Pedro Alves de Oliveira, presidente da FIEG, pergunta: que modelo de indústria você defende para Goiânia e qual o plano para atraí-la? Bem, a prioridade é o modelo da indústria limpa, né? De forma especial a indústria do turismo, como nós já tivemos a oportunidade de falar nesse debate. É fundamental que Goiânia gere indústria, mas nós também vamos investir na indústria da tecnologia, nós temos todo um potencial para isso, de forma especial no centro de Goiânia. O centro de Goiânia está todo preparado, com fibra ótica, com energia, é a região mais preparada da cidade para acolher esse tipo de indústria, além de nós termos boas faculdades em Goiânia, se não me engano 6 faculdades na área de tecnologia, e não há nenhum programa específico hoje para desenvolver a indústria da tecnologia, a indústria de software, a indústria de aplicativos para celular, a indústria de jogos, que o que é preciso realmente é uma iniciativa e um bom projeto para acolher e trazer esses grupos de tecnologia para isso. Mas também vamos investir nos polos industriais, junto com a vocação, junto aos limites da cidade, com bons projetos para aproveitar o desenvolvimento e o crescimento da região metropolitana. E vamos fomentar com o microcrédito, como já foi falado. Goiânia tem grandes potenciais. Goiânia precisa de programas específicos, projetos específicos para fomentar. Nós temos uma capacidade incrível que, lamentavelmente, não está sendo explorada. E também é fundamental fazer uma revisão do Código Tributário. O Código Tributário de Goiânia está ultrapassado, está antigo, desde a década de 70. A legislação mudou e é fundamental a atualização para termos competitividade. Continuando, vamos colocar mais uma pergunta para o candidato agora, Iris Rezende. Oi, caiu. Caiu? Vamos pegar essa daqui. É a pergunta de Arnaldo Mascarenhas, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Qual a importância do plano diretor como instrumento de política urbana da cidade? Indiscutivelmente, é a lei que coordena o crescimento de Goiânia, tanto vertical como horizontalmente. É uma lei que precisa ser observada, mas voltada, sobretudo, para as questões sociais também. Hoje, por exemplo, eu compreendendo como a indústria da construção civil, ao lado do comércio, como os principais itens da nossa economia, tudo isso tem que ser tratado com muita cautela para não permitir que Goiânia, ao longo dos tempos, se deteriore. Mas nós temos que estar discutindo com todos os setores dessa área soluções para os nossos problemas. Eu hoje, por exemplo, me coloco para a construção de edifícios para abrigar pessoas com apartamentos menores aqui em áreas possíveis e que não são utilizadas mais na área central de Goiânia. Pastor, ainda tem mais 21 segundos. E eu diria mais, Goiânia vem superando todas as nossas expectativas, de forma que eu tenho discutido com todos os segmentos e assumido um compromisso. Mensal ou bimensalmente, vamos nos reunir, discutir a elaboração dos projetos com os nossos técnicos da prefeitura, para que Goiânia realmente se realize e se consolide como uma grande cidade. A última pergunta de sociedades representativas é para o candidato Vanderlan Cardoso. A UFG, tema educação. A pergunta é de Orlando Afonso Vale do Amaral, reitor da UFG. Qual a sua visão sobre o modelo de gestão com organizações sociais nas escolas públicas municipais? Cumprimentar o magnífico reitor Orlando. Sou contra. Eu fiz uma das melhores educação e saúde no município de Senador Canedo sem trabalhar com organizações sociais.
Então, ali implantamos vários projetos, inclusive de valorização dos professores e dos profissionais da educação. Ali também grandes projetos nasceu no município de Senador Canedo, inclusive que vem para Goiânia, como o projeto Família na Escola, onde as mães, os pais que querem estudar à noite não têm com quem deixar seus filhos. Ali também surgiu e vem para Goiânia o projeto de creche que não fecha nas férias. Eu vejo alguns apresentando isso, mas nós temos o conhecimento e fizemos isso em 2005. A escola inclusiva, nós fizemos a escola inclusiva e vamos fazer em Goiânia sem precisar de ter parcerias com a OS, sem passar pelas OS. Então, na nossa administração, tanto educação quanto saúde será coordenada, administrada, a educação pelos profissionais da educação, que vai decidir as prioridades, onde investir primeiro. Na saúde, da mesma forma. Até mesmo que, por exemplo, na saúde, o programa que nós estamos, principal, que é o Programa Saúde da Família, é um programa federal. Não cabe OS ali. E assim, chegamos ao fim do debate, o popular CBN Goiânia, com os candidatos a prefeito da capital. Cada um dos 5 participantes terá 1 minuto e 30 segundos para suas considerações finais. Começamos pela ordem alfabética, ouvindo a candidata Adriana Corsi. Bem. Bom, nesse momento eu quero falar com cada um e cada uma que nos acompanha e pedir o seu voto de confiança para ser a primeira mulher a administrar a nossa cidade, nós que somos maioria da população, maioria dos eleitores. Você conhece a minha história como delegada, como chefe da Polícia Civil, e eu gostaria de colocar que trabalharei da mesma forma como trabalhei como delegada, com seriedade, honestidade e muita educação. Eu quero em Goiânia como uma administradora democrática e que dialoga com todos os setores da sociedade, trazer uma saúde democrática, preventiva e humanizada, pública e de qualidade. Vou construir o primeiro hospital pediátrico de Goiânia, com leitos de UTI e funcionamento 24 horas, com valorização dos servidores. Na área de educação, não haverá nenhuma criança fora da escola e fora do CEMEI, com a valorização e respeito aos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Na área da segurança, vamos liderar essa cidade para termos uma cidade de vida e paz, com a prevenção ao uso de drogas, junto com as famílias, as comunidades, as igrejas e todos os setores da sociedade. Vamos retomar o trabalho do Cidadão 2000 para a inclusão social dos nossos adolescentes, valorizar e estruturar a nossa Guarda Civil Metropolitana. Quero pedir o seu voto de confiança para termos uma cidade de vida e paz. Vote 13. Agora as considerações do delegado Valdir. 1 minuto e meio, delegado. Olá, amigos. Eu sou o delegado Valdir. E nesse debate aqui, pouco se falou de honestidade. E quando se falou, se jogou aos ventos. Honestidade não basta apenas falar, você tem que praticar. Hoje, eu sou o único deputado federal que abriu mão de um auxílio moradia de R$5.000 por mês. É o deputado que menos gasta verba de gabinete. Vou com o meu próprio carro para Brasília. Sou diferente. Você leve isso em conta no momento da eleição. Veja, nós temos outros candidatos aqui, que foram prefeitos, foram vereadores, foram senadores. Veja se eles abriram mão de alguma regalia enquanto foram parlamentares, ou quando foram prefeitos. Eu não tenho conhecimento, talvez eu seja leigo. Outro tema extremamente importante que nós não conversamos aqui é o combate à corrupção. Para poder para ter desenvolvimento econômico, para ter turismo, a ferramenta principal é combater a corrupção. Senão, não teremos dinheiro. Não teremos dinheiro para a saúde, para a segurança. Você viu as recentes fraudes na Saneago, na Getop, no Detran. Existem dezenas de fraudes no estado, no município, mas nós podemos isso. E queria finalizar lembrando para você que o delegado Valdir é de mãos limpas. Na hora de votar, vote 22. Olhe para suas mãos. Suas mãos são limpas, que nem o delegado Valdir. Você não gosta de corrupção? Então, vote 22. Para suas considerações, agora o candidato Francisco Júnior. Meu amigo, minha amiga, nós estamos na reta final. Domingo será as eleições e você está se preparando para decidir. Você agora vai escolher quem comandará a Prefeitura de Goiânia pelos próximos 4 anos. E olhando nos seus olhos, eu sei que você quer mudança, você quer renovação.
E eu quero representar essa vontade, esse sentimento de mudança que Goiânia precisa, que a política precisa. Precisamos implantar um jeito novo de administrar. Precisamos de transparência, precisamos de modernidade, precisamos de foco no resultado. Não dá para continuar vivendo, sofrendo as mesmas coisas, os problemas que já existem há tanto tempo, há mais de 30 anos. É preciso pulso, é preciso coragem, é preciso conhecimento para mudar e fazer melhor. Eu peço a você essa oportunidade de representar a mudança, representar a renovação. Esse é o meu jeito de fazer política, essa é a minha vontade, essa é a sua vontade também. Vote 55. Agora, na sequência das considerações finais, o candidato Iris Rezende. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a organização Jaime Câmara por esse espaço que se abriu para os candidatos. Em segundo lugar, eu quero me dirigir a você, eleitor, eleitora, vocês jovens. É um momento sagrado, o momento da eleição. Quando a pessoa define o seu destino, o destino dos seus filhos, dos seus netos, com as suas próprias mãos. E eu me apresentei como candidato, novamente, a prefeito de Goiânia, pelo afeto, pelo amor que eu tenho por esta cidade, que me recebeu ainda jovem, vindo do interior, mais especificamente da roça, e me elegeu, 9 anos depois, o vereador mais votado, o deputado mais votado, e com 12 anos de mandato eu era prefeito desta cidade. Goiânia que me projetou para o Estado. Goiânia que me deu a oportunidade para que eu me tornasse governador. E é movido por esse amor é que eu me entrego de novo, 4 anos à frente da prefeitura. Quero realizar a melhor, a mais bela administração da minha vida, acudindo as crianças, acudindo os jovens, acudindo os sem casa, asfaltando os bairros que surgiram agora nos últimos 4, 5 anos. Quer dizer, quero fazer de Goiânia de novo a cidade mais limpa do Brasil, a cidade mais verde do Brasil, a cidade realmente fruto dos sonhos de uma geração. Muito obrigado. Uma palavra agora, o candidato Vanderlan Cardoso. Agradeço às organizações Jaime Câmara por essa oportunidade que ofereceu a mim. Eu quero agora me dirigir a você, eleitor. Primeiro, eu quero aqui dizer que a candidata Adriana já começou o debate hoje me atacando, como tem atacado também o PMDB. Eu só quero lembrar a candidata, como ela citou o saudoso Darcy Acórcio, seu pai, no qual eu tive o prazer de receber quando estava no PR, na liderança, se filiando ao PR, saindo do PT, e à época ela alegou que estava saindo por práticas não republicanas do PT. Mas quero agora me dirigir a você, eleitor. Agradecer por essa oportunidade, por estar nos recebendo aí nos bairros, quando nós vamos apresentar os nossos projetos. Eu quero desenvolver Goiânia, não vou entrar em brigas e picuinhas políticas. Quero levar uma saúde de qualidade, fortalecimento do PSF, mais médico no posto de saúde, mais enfermeira, mais dentista, mais remédio, remédio em casa, o Centro de Especialidades Médicas, Odontológicas e Fisioterapia, os polos de desenvolvimento que nós queremos implantar em todas as regiões, dividir Goiânia, que é uma metrópole em 8 regionais, que aliás tem candidato dizendo que a proposta é dele, mas não teve coragem de implantar. Eu tenho experiência de regional porque nós fizemos 3 em Senador Canedo. Para isso, tudo acontecer, peço o seu apoio e o seu voto. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação dos senhores candidatos e agradecemos também a audiência dos internautas do Popular Online e da Rádio CBN. Um abraço a todos e um bom dia.